O deputado federal Felício Laterça, em pronunciamento na Câmara, orientou seu partido a votar a favor da instalação de uma comissão temporária externa para investigar o desaparecimento de um jornalista e um indigenista na Amazônia. O deputado apontou: essa fatídica morte do Sr. Dom Phillips e do Sr. Bruno, agente indigenista da FUNAI, de fato, precisa ser explicada. Mas me causou espécie o Supremo Tribunal Federal ser provocado e atuar como um órgão de polícia, um órgão que busca também a persecução penal, fazendo às vezes do Ministério Público Federal ou até do Ministério Público quando busca investigar a morte de pessoas. O deputado defendeu a importância de uma investigação sobre todos os aspectos do caso, inclusive o dos estrangeiros e das ONGs que atuam no território nacional sem prestar contas a ninguém. Ele disse: essa comissão temporária externa também vai ter essa tarefa de desvendarmos os estrangeiros que há muito habitam a nossa Amazônia e de lá estão levando para fora toda a nossa riqueza. Não é nenhuma novidade dizermos que em livros de geografia de outros países a Amazônia não aparece como território nacional. A Amazônia é um território nacional. Não precisava, ministro Barroso, o senhor determinar a Polícia Federal para prestar informações por uma razão muito simples. Está na Constituição o dever da Polícia Federal, no artigo 144, parágrafo 1º, questão de ordem e política social. Então, sim, no caso de desaparecimento de pessoas, a Polícia Federal vai fazer a tarefa dela. A Polícia Federal tem o dever de fazer. Felício Laterça ironizou as narrativas que tentam atribuir culpa pelo desaparecimento ao presidente Jair Bolsonaro. Ele disse: isso se tornar culpa do nosso presidente me causa estranheza, porque ninguém relembrou a morte da Dorothy. Na época da morte da Dorothy Stang, ninguém tentou culpar o presidente, aquele nosso ex-presidiário. O deputado disse: o que nós estamos vendo hoje é um ativismo exacerbado do judiciário. Precisamos, de fato, entender o papel de cada poder. Nós que representamos o Legislativo, precisamos alertar esta Casa, alertar o Senado Federal e alertar até o próprio Executivo, que também está sentindo o que vem acontecendo. Precisamos, de fato, que essa comissão externa faça uma devassa em todas as ONGs, em todas as instituições que estão atuando na nossa Amazônia. Precisamos saber quem está lá de fato e quais são os reais interesses dessas pessoas. O deputado alertou: o mundo sabe o que tem na Amazônia, nós sabemos. Nós não precisamos de um Supremo Tribunal Federal ficar dando diretriz para órgãos da Polícia Federal, ficar dando diretriz para o Poder Executivo e fazendo o papel do Poder Legislativo. Eu era do tempo que ministro do Supremo que dava opinião era só aquele que já tinha passado por aquela corte de mais alto respeito e relevância para a nossa nação. Precisamos entender o papel do Supremo Tribunal Federal, que hoje a todo tempo é chamado para entrevistas, para fazer colocações. Ele exemplificou: tivemos mais uma recentemente, tivemos mais uma da ministra Carmen Lúcia para saber por que o Alan dos Santos foi participar de uma motociata do presidente nos Estados Unidos. Ora, meu Deus, o que o presidente tem a ver com isso? Se um cidadão que está em liberdade naquele país resolveu participar livremente dessa manifestação. A ministra Carmen Lúcia enviou à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro, com a alegação de que ele não teria agido contra o jornalista Alan dos Santos, exilado nos Estados Unidos. Quando o próprio presidente enviou uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal, ela não foi enviada à Procuradoria-Geral da República. Foi imediatamente arquivada. O presidente recorreu da decisão. Esse tipo de diferença de tratamento, conforme a ideologia dos envolvidos, tem se tornado uma marca registrada das altas cortes brasileiras. O assédio ao jornalista Alan dos Santos é parte de um assédio a um grupo de pessoas tratadas como sub-humanos e cidadãos com menos direitos por manifestarem suas opiniões livremente e por apoiarem o presidente Jair Bolsonaro.
Medidas arbitrárias são tomadas contra essas pessoas que têm seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados. Além de ter tido a sede invadida e todos os equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crime, a Folha Política, atualmente, tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Apreciação, um requerimento para a criação de uma comissão externa para apurar o desaparecimento do jornalista inglês e do indigenista Bruno Pereira. De também querer essa comissão temporária externa e, na verdade, não passar pano no que vem acontecendo no Brasil. Essa morte, essa fatídica morte do senhor Dom Phillips e do senhor Bruno, um agente indigenista da FUNAI, ela de fato precisa ser explicada. Mas me causou espécie o Supremo Tribunal Federal ser provocado e atuar como um órgão de polícia, um órgão, na verdade, também que busca persecução penal, na verdade, às vezes fazendo as vezes do Ministério Público Federal ou até do Ministério Público, quando busca a morte de pessoas. Quero dizer para os senhores que esse Dom Phillips, ele é residente no Brasil, ele conseguiu residência como permanente aqui, com base em reunião familiar, e o senhor Bruno, falecido, lamentamos o nosso pesar aos familiares desses 2 senhores, mas é importante a gente registrar aqui o seguinte: o que de fato eles estavam fazendo? É essa narrativa de proteção dos povos indígenas? Era de fato isso? Ou eles estavam buscando os tesouros que estão na nossa Amazônia, o que cerca as ONGs que estão na Amazônia? É isso, deputada, não adianta, pode fazer o bracinho, é isso. E essa comissão temporária externa também vai ter essa tarefa da gente desvendar os estrangeiros que há muito habitam a nossa Amazônia, e lá estão levando para fora toda a nossa riqueza. Não é nenhuma novidade a gente dizer que em livros de geografia em outros países, a Amazônia não aparece como território nacional. A Amazônia é um território nacional. E não precisava, ministro Barroso, o senhor determinar a Polícia Federal para prestar informações, por uma razão muito simples. Está na Constituição o dever da Polícia Federal. Está lá no artigo 144, parágrafo 1º, questão de ordem política e social. Então, sim, no caso do desaparecimento de pessoas envolvidas, a Polícia Federal vai fazer a tarefa dela. A Polícia Federal tem o dever de fazer. Agora, se tornar algo culpa do nosso presidente, eu me causo estranheza porque ninguém relembrou a morte da Dorothy. Na época da morte da Doris Teng, ninguém falou, ninguém tentou culpar o presidente, aquele nosso ex-presidiário, que continua, fazendo às vezes. E aí eu quero fazer uma pergunta ao STF. Os senhores fixaram o prazo para o julgamento do ex-presidiário? Porque vocês colocaram uma vírgula lá e tornaram sem efeito todas as condenações nas diversas instâncias. Devolver o caso à primeira instância. A gente não tem notícia até hoje do julgamento do ex-presidiário. A gente está esperando. Qual é o prazo? Cabe ao STF fixar esse prazo?
porque os senhores deram 5 dias para a Polícia Federal prestar informações das medidas adotadas. A gente está acostumado com isso, a gente faz isso com a maior simplicidade, mas às vezes, se a bola de cristal estiver meio embaçada, a gente não consegue desvendar em 5 dias, que o prazo é realmente curto. Mas eu preciso alertar para uma questão do senhor Bruno. Eu tenho um documento aqui em mãos, senhor Bruno da Cunha Araújo Pereira, uma nota técnica da Controladoria Geral da União, um parecer sobre o afastamento dele para trabalhar para institutos, para trabalhar para ONGs. A manifestação no final diz assim, ó: por estas razões, ratificamos as conclusões exaradas pelo Serviço de Análise Processual da FUNAI, em sua análise preliminar. Entendemos que o senhor Bruno da Cunha Araújo Pereira, agente de indigenismo da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, não deve ser autorizado a atuar como consultor em projeto da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, e a Nia Tero Foundation, sob risco de incorrer na situação de conflito de interesse descrita no inciso 3º do artigo 5º da Lei 12.813 de 2013. Cabe ressaltar que a análise empreendida dessa nota técnica se dá de acordo com os procedimentos delineados na Portaria Interministerial número 333 de 2013, e no final ressalta o seguinte: e não afasta a possível ocorrência de violação ética ou disciplinar pelo interessado que demanda apuração específica pela FUNAI, devendo esta ser informada pelos canais competentes ao sistema de ética e ou correção da Administração Pública Federal. Esse foi a nota técnica da nossa CGU com relação a esses episódios. Então, o que nós estamos vendo hoje é um ativismo exacerbado do Judiciário. A gente precisa, de fato, entender o papel de cada poder. Nós aqui que representamos o Poder Legislativo, viu, senhor presidente? Precisamos alertar esta Casa, alertar o Senado Federal e alertar até o próprio Executivo também vem sentindo o que vem acontecendo. A gente precisa, de fato, que essa comissão externa faça uma devassa em todas as ONGs, em todas as instituições que estão atuando na nossa Amazônia. Saber quem está lá de fato e quais são os reais interesses dessas pessoas. E é óbvio, apurar eventuais mortes, atuais desaparecimentos, mas ninguém se preocupa com as nossas crianças, né? 1/3 dos desaparecidos no Brasil são crianças e adolescentes. Quando vem um fato, né, principalmente que envolve a Amazônia, cabe uma excelente narrativa. Está chegando meu colega deputado Coronel Exóstico, que conhece bem de Amazônia, até porque de lá é nativo, e sabe o que a gente está tratando. A gente precisa enfrentar esse problema como ele é, não ficar fazendo narrativas aqui para jogar, inclusive, né, o mundo. O mundo sabe o que tem na Amazônia. A gente sabe. Nós não precisamos de um Supremo Tribunal Federal ficar dando diretriz para os órgãos da Polícia Federal, ficar dando diretriz para o Poder Executivo, ficando diretriz e fazendo o papel do Poder Legislativo. Eu era do tempo que ministro do Supremo que dava opinião era só aqueles que já tinham passado por aquela corte. Corte de mais alto respeito e de relevância para a nossa nação. A gente precisa entender o papel do Supremo Tribunal Federal, que hoje, a todo tempo, são chamados para entrevistas, para fazer as suas colocações. E tivemos mais uma recentemente. Tivemos mais uma da ministra Carmen Lúcia, para saber o porquê que o Alan dos Santos foi participar do evento do presidente da motociata do presidente dos Estados Unidos. Ora, meu Deus, o que o presidente tem a ver com isso se um cidadão que está em liberdade naquele país resolveu participar livremente dessa manifestação? Então, a gente quer, de fato, que essa comissão temporária externa aprofunde em todas essas questões e a gente entenda o que de fato aconteceu, inclusive verificar como estava sobrevivendo, né, esse senhor Bruno, né, não sabemos ainda, parece, a gente não sabe se ele foi a óbito ou não, mas tudo indica que sim. Mas a gente precisa saber de que ele estava sobrevivendo. Ninguém sobrevive de brisa. A gente precisa entender, ele se afastou, quais os reais interesses dele de afastar do seu cargo de servidor público com essa nação para trabalhar e cumprir o seu mistério de servidor da FUNAI.
Então, acho que essa comissão externa também pode começar a vislumbrar como são remuneradas essas pessoas, como elas sobrevivem, onde moram, onde habitam, para poder a gente colocar em pratos limpos toda essa questão que, na verdade, está se tornando um grande teatro da oposição, tá bom? Apoiamos a Comissão Temporária Externa e fazemos parte de integrar tal comissão. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Em votação.